Está fechando seu áudio, Miguel. Não, está errado, tudo errado. Eu preciso fazer a retificação. Não é a Camila Shaw, é a Regina Zappa. O projeto inicial lá atrás era a Camila Shaw, mas eu acho que eles tinham feito a vinheta e deixaram. Mas, enfim, corrigiremos para a próxima vez. Marcos Montenegro já está aqui. Fica aqui. A gente ia te colocar depois, mas já que você está aqui, você fique. Bom, a ideia é começar esse programa em alto astral. O Marcos é um agente artístico que mais trabalham contra o etarismo, pela qualidade dos atores e das atrizes. Ele tem um projeto, inclusive, sobre isso, chamado Ser Artista, que é um projeto que está crescendo muito, que já tem um livro, que tem um espetáculo teatral que é muito bom, em que ele presta uma homenagem às grandes atrizes do nosso teatro. Então, a gente começa conversando com o Marcos, então, e damos partida assim, ao nosso projeto. Regina, quer falar alguma coisa antes da gente conversar com o Marcos? Eu quero dar boa tarde para você, Miguel, boa tarde para o Marcos. Bem-vindo aqui ao nosso programa. E, Marcos, você está estreando com a gente. Hoje é nosso primeiro programa, O Barato da Idade. A gente vai trazer aqui questões relacionadas à arte, à política, a todos os assuntos, mas que tenham relação com o etarismo, com o combate ao etarismo, e também com a qualidade da experiência e da contribuição que as pessoas mais velhas podem trazer para a sociedade. Então, a gente vai... esse é o nosso primeiro programa, e bem-vindo aqui, bem-vindo a todos e todas, e um beijo para a Daiane também, que ainda está aqui olhando a gente. Eu queria perguntar ao Marcos exatamente qual é a grande dificuldade agora, Marcos, em manter os atores e as atrizes mais velhos em atividade. O que você encontra como principal barreira para isso? E queria, Marcos, que você também explicasse um pouquinho para a gente qual é a sua função. Então, vamos começar pela minha função. Eu fui produtor de teatro há muitos anos, eu acho que eu fui o produtor que mais produziu na história do Brasil, com 106 espetáculos. Estou me despedindo com o meu 107º espetáculo agora, que é o Ser Artista, porque eu não tenho mais tempo para produzir. Atualmente, eu sou o CEO da Montenegro Times, uma empresa que agencia atores, autores e diretores, e faço o desenvolvimento de conteúdo. Hoje eu sou um autor, desde 2020, com o lançamento do livro Ser Artista, e virei também um autor de verdade, porque agora eu escrevo peças e escrevo séries. Então, essa é a minha segunda função, caminhando para o lado da educação, que é o futuro que eu quero investir como palestrante, que eu já sou palestrante, que viaja o Brasil inteiro. Hoje, falando especificamente do mercado do ator, é muito grave o que acontece, e essa bandeira que eu criei, o fim do etarismo na indústria audiovisual, ela se inicia num estudo que eu comecei em 2015, quando eu percebi o início grave da jovelização da televisão brasileira. Eu venho fazendo uma pesquisa em cima do livro do Ismael Fernandes, que é um livro que fala Memória da Telenovela Brasileira. Ali tem todos os elencos de todas as novelas, desde a primeira. E quando eu fiz o gráfico, era muito clara a estrutura da novela. Ela tem 40, 50 personagens, e 80% dos elencos eram preenchidos com atores de mais de 40 anos de idade, até 70. A partir de 2015, começou-se um desmonte nessa estrutura, mulheres de 40 anos fazendo mães de gente com 25, 30, avós fazendo com 50 anos, e isso foi agravando, e a cultura hoje, dificilmente você tem um ator com mais de 60 anos na novela em personagens estratégicos, não falo nem participação especial, nem participações periféricas, personagens estratégicos, assim como foi a novela no Brasil, e construída assim na TV Globo, e vendida no mundo inteiro em função do sucesso desses grandes atores. E essa cultura do etarismo que se instalou nas novelas, que era o nosso porto seguro, porque o público da televisão é um público da terceira idade, é um público que tem paixão por esses artistas. Eu viajei, se foi 300 turnês, foi pouco, entre o Brasil e o exterior, com essas atrizes, elas sempre lotaram os teatros, independente de estar na novela ou não, mas a gente sabe da paixão do público por esses atores veteranos, que ainda tem muitos disponíveis. E essa cultura do etarismo ela foi se espalhando. Quando o mercado foi ganhando o mundo digital,
com a entrada dos influencers, o jovem ganhando o poder de um outro espaço, isso vai ficando mais grave ainda, porque o olhar dos diretores executivos que mandam, dos acionistas, ele foi abaixando o olhar perante as idades. Então, hoje, a minha luta do fim do etarismo é buscar, de novo, o equilíbrio entre as escalações com equilíbrio de encontros de gerações, né? Porque a diversidade ela não pode ser considerada que ela é existente, porque diversidade, o etarismo não é diversidade. Os atores pretos estão tendo seu momento certíssimo, né? O público, os atores LGBTQ também, né? As atrizes que fora de padrão de corpo também, ótimo, está tudo certo. Né? Agora precisamos voltar a ter equilíbrio de encontros de gerações, que é o que não tem mais atualmente. Hoje é um sufoco você ter um personagem importante dentro de um filme, de uma série, de uma novela. Então, essa é a minha campanha, e o espetáculo Ser Artista está em cartaz em Atos 4, Despedindo São Mateus no Rio de Janeiro, baseado no meu livro. Ele foi concebido com esse intuito de não só deixar o legado dessas 10 mulheres mais importantes com quem eu trabalhei no teatro, através da história delas, mas principalmente com o poder delas e desenvolvimento de conteúdo, que elas a vida inteira não só atuaram, como também produziram, que é o famoso Artista 360. Elas são grandes pioneiras. Eu acho que hoje a gente tem que combater com formação e educação mesmo, uma questão cultural. A gente tem que trabalhar isso dentro das escolas, inclusive. Eu vou participar agora, de novo, no maior congresso internacional de educação, que é em Curitiba. É um congresso onde 100 mil professores participam, dei uma palestra no passado, vou de novo, e esse ano o tema é etarismo e educação. Porque você está condenando hoje um ator a ficar desempregado com 50 anos de idade. Né? E a única profissão no mundo que permite o autor, é que ele trabalhe até a velhice. Quanto mais experiente, melhor ele vai ficar. É ao contrário, né? O médico ele tem que se aposentar muitas vezes porque ele não tem mais condição de operar, né? Mas o ator ele pode trabalhar até os últimos dias. Eu levei a Bibi Ferreira para cantar em Nova York com 93 anos de idade, fazendo show com Liza Minnelli. Né? Então, vida prova isso, né? Que a pessoa está ativa até morrer. E quanto mais o tempo passa, mais ele fideliza o público, mais ele ganha credibilidade, né? E ele passa a merecer mais ainda a existência aqui. Então é muito cruel o que está acontecendo. Marcos, tentando entender por que acontece isso, você acha que tem a ver com a economia também? Paga-se menos para um ator mais jovem do que se pagaria para um ator consagrado? Eu acho que são alguns pilares. Com certeza, a economia está em jogo, né? Porque hoje você está se fazendo elencos muito mais baratos, a verdade é essa, com a questão da diversidade, com essa nova forma de escalar, os elencos estão mais baratos, infelizmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi um ponto que era muito discutido na TV Globo por altos executivos que me diziam que os novos autores não sabem escrever para os atores mais velhos. Eles não têm essa tradição. Então, a renovação dos autores que está vindo, ele não tem autores com essa formação. Né? Então, é o que eu falo sempre. Então, tem que ter um Boni de novo, porque tem que ter um executivo que mande nos autores que faça, escreva com equilíbrio. Nos Estados Unidos, já é discutido nas mesas, uma grande plataforma, quando vem as escalações. Se você perceber, as grandes séries dos Estados Unidos são os grandes atores veteranos na linha de frente. Já é discutido na hora da escalação equilíbrio de geração. O Marcos, isso que você está dizendo aí, quer dizer, é também um problema dos roteiristas, né? Você falou aí você falou nos Estados Unidos. Eu fui dar uma olhada, uma pesquisada, e realmente, olha, a gente vê muito mais nos filmes americanos e séries, por exemplo, Anthony Hopkins, Jane Fonda, Al Pacino, Robert De Niro, a Helen Mirren, Meryl Streep, Morgan Freeman, enfim, Robert Redford, Judi Dench, tem uma infinidade, muito mais. E a gente sabe, quando você vê assim, tem um filme com a Helen Mirren, você já fica com vontade de ver, né? Anthony Hopkins, você quer ver aquele filme porque você sabe que são grandes atores. Aqui no Brasil, a gente tem grandes atores mais velhos que não são tão aproveitados, como você está dizendo. Mas eu achei muito interessante você reportar essa coisa do roteiro ser escrito também por pessoas mais jovens, que talvez até não entendam muito a cabeça da pessoa mais velha para poder até criar diálogos. Né? Eu acho assim, é uma questão de diretriz. Né? Eu comecei a empresariar
há 37 anos atrás. Então, eu peguei o final da era do Boni, né, até os dias de hoje. Acho que eu sou indiscutivelmente um dos agentes mais antigos. E na época do Boni, a gente percebia que a TV Globo tinha uma diretriz artística com pensamento e desenvolvimento de carreira dos atores. Eles tinham um talento estratégico, como eles falavam. Com o passar do tempo, hoje em dia, o ator não tem mais esse desenvolvimento do talento estratégico. Então, precisa, para a gente buscar um equilíbrio, que tenha um desenvolvimento estratégico em cima do conteúdo. Isso é fundamental, né? E se o público faz sucesso, prestigia o canal Viva, por exemplo, qual é o grande sucesso hoje dos canais a cabo? O Viva, que são as reprises das novelas antigas, e a Globoplay, que teve um crescimento absurdo de audiência em função das novelas antigas. Então, nós temos mais do que está comprovado o quanto o público é saudoso e quanto o público quer ver esses artistas. Senão, não tínhamos audiência nem no Viva e nem na Globoplay. Então, hoje, vou exemplificar aqui o nome de um autor que eu adoro, chamado Gustavo Pinheiro. Ele está fazendo um filme da Lília Cabral, a lista. Ele foi um autor que ama os grandes veteranos. Ele acabou de entregar um filme que está sendo rodado na TV Globo com 15 atores veteranos, porque ele adora os atores veteranos, ele pensa nos atores veteranos, e ele fez um filme maravilhoso estrategicamente para eles. Né? Tem uma série que está no ar, que eu acho que é o exemplo clássico do encontro de gerações, que é Encantados, uma série com todos os atores pretos, com exceção do Tony Ramos. Né? Você tem grandes atores mais velhos, como do Moraes, Delsa Borges, e tem os atores de média idade e os atores jovens. É esse equilíbrio que a gente precisa voltar a ter, e lembrando que não é papel consolação, tem que ser papel central. Né? Protagonismo. Marcos, e a outra questão que eu acho que começou a funcionar simultaneamente foi a questão das redes sociais. Quer dizer, você hoje escolhe um ator muito mais pelo número de seguidores que ele tem do que pelo talento dele, entendeu? Então, é mais uma coisa que se acrescenta ao preconceito contra a idade, é esse. Com certeza. E isso potencializou aquela questão que eu falei da jovenização da televisão brasileira. O mundo digital, quando começou isso, o mundo digital não tinha essa influência. Hoje, se você analisar, ele tem essa influência muito forte. Um ator, um influencer que quer ser ator, que trabalha sobre uma autorização especial, que eu sou radicalmente contra isso. Radicalmente contra. Então, fechem as escolas todas de dramaturgia do país. Porque se você permite que qualquer pessoa trabalhe sobre autorização especial, é leviano com quem está estudando. É leviano com quem está fazendo 3 anos de cal, 3 anos de tablado, de Martins Pena, de Wolf Maia, né? Então, os conceitos estão muito errados e o mundo digital só veio contribuir para deturpar mais ainda esse processo de poder de escalação, sem dúvida alguma. E a gente vê isso em todos os setores. A gente vê isso no jornalismo, a gente vê isso na política, na relação social das pessoas. A rede social precisa de uma organização para que ela não seja um elemento de desmonte da estrutura do da país. Formação e da educação, né? Exatamente. A educação, então, está sendo massacrada por esse tipo de coisa. E é isso. Desculpa, vai. Não, Marcos, não, essa coisa dos seguidores, dos youtubers, dos influenciadores, que geralmente são jovens, né? Eu tenho a impressão, não sei, eu queria saber a sua opinião. Teve uma época até as internacionais, como a HBO, também estavam, em vez de contratar atores, contratando influencers. Você não acha que isso já está revertendo um pouco porque não está dando certo? Porque eles não são atores, né? Regina, eu acho que revertendo, eu acho que é uma palavra que eu ainda não poderia utilizar. Eu posso utilizar que está sendo discutido. Uhum. Né? Eu tenho isso muito na prática, não só em cima do meu projeto Ser Artista, que ele vai muito além do livro, da peça, da série que virá, do instituto, de outras coisas mais. Mas, por exemplo, lá no espetáculo Ser Artista, todo o espetáculo, temos no mínimo 20 pessoas importantes da plateia, da classe, e toda noite é discutido os mesmos assuntos no saguão. Todo mundo muito tocado com aquelas mulheres, aquele legado, e todo mundo preocupado com a finitude desse conceito artístico e com o surgimento do que a gente está vivendo. Então, eu acho que hoje está todo mundo discutindo esse limite. Né? O que não se está discutindo, o que eu acho que é mais grave, é o etarismo. Eu acho que essa questão de qualidade de interpretação, o público está cobrando. Né? Hoje mesmo eu li uma matéria em cima da vilã da novela das 7, que é a Rafa Kalimann, nada contra, nem a conheço, mas é nítido que ela não estava preparada para fazer um personagem com aquela tessitura, né? E estava criticando o trabalho dela. Eu acho que, assim, se você quer pegar uma pessoa que não tem uma formação, ela conseguiu tirar o DRT dela por comprovação do trabalho,
ter papéis menores para ela ir se adaptando, para ela ir crescendo na carreira, mas uma vilã da novela das 7 tem que ser feita com uma pessoa que tenha tarimba. Eu acho que esse tipo de disparate tem que acabar. Né? Bons tempos, aquele que tínhamos vilãs de verdade. Exatamente, né? Bons tempos. Então, eu acho que acho que tem um começo de uma discussão, um começo de uma exaustão, né? Um começo de uma migração de um público absoluto para outras mídias, né? O público não está mais ligado às novelas, as novelas não têm a repercussão que tinham, né? O público está muito ligado no streaming por uma questão até de volume de opção, mas acho que está todo mundo entendendo que público é esse que a gente quer captar. Mas eu espero que haja uma consciência. Eu sempre espero que venha algum executivo de fora e que traga um conceito para o Brasil. Fala, gente, vamos voltar a fazer um trabalho de qualidade. Se nós formos E não é o streaming, porque o streaming americano dá maior destaque aos atores veteranos. Você vê o sucesso das novelas turcas e coreanas. Exatamente. Isso é uma coisa muito grave. Muito grave, porque tem uma estrutura ali. Se nós formos referência no mundo inteiro, as nossas novelas eram vendidas para 150 países, e nós deixamos de ser uma referência, isso foi dito até pelo Mauro Alencar, não sou eu que estou dizendo, é o maior conhecedor de novela brasileira e latina. Ele falou no meu podcast, é o artista que eu tenho, que é um podcast, é um mesa-cast de arte, inclusive, e que é muito bom porque está servindo de material de doutorado e mestrado para as pessoas, e ele deu essa aula no meu podcast. Ele falou, o Brasil deixou de ser referência de produção de teledramaturgia no mundo. Nós perdemos um posto que era nosso, né? Não só como autor, com qualidade de interpretação, de execução. Então, são tantas questões que nós estamos vivendo, né, que o etarismo ele está gritando porque ele sambou nisso tudo. Né? Ele se perdeu completamente. Ô, Marcos, é muito interessante. Eu fui ver a sua peça e fiquei super emocionado com... Aliás, quem não fica, né? Porque você vê aquelas a Leona Cavalli interpretando magnificamente todas essas divas, entendeu? Reencarnando, de fato, né? Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público aqui o que é o espetáculo, o que é essa homenagem que você faz a essas 10 divas do teatro brasileiro. E quem são elas, né? Quem são elas, claro. Então, eu fiz o livro é uma mistura do meu trabalho, da minha palestra, da minha carreira e das histórias com essas mulheres. Quando eu resolvi adaptar o livro para o teatro, eu quis enumerar as 10 mulheres mais importantes com quem eu trabalho, mas no teatro, não como empresário. Então, tem Bibi Ferreira, Marília Pera, Rosa Maria Murtinho, Natália Timbre, Irene Ravache, Eva Vilma, Camila Amado, Zezé Mota e Nissete Bruno. Então, eu conto a minha história com cada uma passagem, é tudo na primeira pessoa, o que eu enumero, que eu acho que é importante dentro do pensamento que cada uma tem. E se você fizer uma colagem de tudo, na verdade, é uma atriz só que pensa aquilo tudo. Né? Então, eu mostro várias facetas de cada uma, que foram experiências comigo, e que as atrizes enfrentam pela vida. Né? Desde o racismo com a Zezé Mota, desde a velhice, dos espetáculos teatrais, da forma de viver, de se alimentar, né? E outras mais. Então, o espetáculo tem esse intuito de apresentar para o Brasil as atrizes que, para a nova geração, que eles não tiveram acesso para conhecer, né, porque já faleceram, e as 4 que ainda estão nativas aí, que é a Natália Timbre, Rosa Maria Murtinho, Zezé Mota e Irene Ravache. E como uma bandeira por esse fim do etarismo. Por exemplo, hoje eu vou homenagear a Ana Lúcia Torre. Ela não está no espetáculo, ela é minha contratada. A minha intenção com o espetáculo também é enaltecer as atrizes que estão aí na atividade. Então, toda a temporada eu fui homenageando várias atrizes que já estão na atividade, como a Ângela Vieira na estreia, a Sandra Pera, a Du Moraes. A minha intenção é chamar a atenção para o público que essas atrizes... Nós temos um número muito grande, porque tem uma lenda, quando se fala de escalação, que as pessoas dizem, não, mas não tem muitas atrizes. Eu falo, engano seu. Há mais de 60 anos, a gente tem o creme de la creme e tem listas enormes, né, para escalar. Então, o meu trabalho, o meu intuito, não é só combater, é também divulgar o trabalho dessas grandes mulheres, com quem eu sou muito grato, porque com elas eu aprendi absolutamente tudo, devo tudo a elas. Disciplina, formação, educação, conteúdo, um novo olhar da vida. Hoje, se eu sou quem eu sou, é tudo por causa delas, porque eu aprendi na convivência nesses 37 anos com elas. Tanto que eu quero fazer um Ser Artista 2 só de homens. Isso que eu ia te perguntar, exatamente. Se era uma coincidência ou era uma coisa intencional a gente não ter homens. Né? Inclusive, eu quero esclarecer uma coisa aqui, que toda noite tem alguém, eu dou autógrafo no meu livro, né, toda sessão,
E muita gente pergunta, está faltando uma? Eu falei, quem? A Fernanda Montenegro. Eu explico, a Fernanda Montenegro é uma das maiores, eu não trabalhei com ela, a empresária dela é Carminha, minha grande amiga, e é só essa peça com quem eu trabalhei. Então, eu tenho que explicar sempre que a Fernanda Montenegro... É verdade, as pessoas devem estranhar. Ainda mais eu, Marcos Montenegro, muita gente acha que eu sou filho da Fernanda Montenegro, que a gente tem o mesmo sobrenome. Mas explica essa questão dos homens, Marcos. Foi uma coisa intencional? Não, na verdade, eu comecei pelas mulheres, né, porque elas sempre foram muito fortes na minha vida. E quando eu fui fazer uma análise do meu livro, eu sempre dizia que eu tinha 50 produções, eu nunca tinha parado para contar. Quando eu parei com o Arnaldo Bloch, sentar fazer tudo, eu fiquei chocado de ter feito 106 espetáculos diferentes. E a minha história era realmente feminina. As mulheres com quem eu produzi. Infinitamente perto dos homens, elas são muito maiores do que eu produzi. Mas é óbvio que eu quero pegar 10 homens maravilhosos com quem eu trabalho e trabalhei e contar a minha história com eles também, como foi pegar aqui já foi, Sérgio Brito, Paulo Otran, Paulo Goulart, e pegar os que estão lá, Fulvio Stefanini, Francisco Coco, Mauro Mendonça. Eu tenho muita história com todo mundo. Então, eu vou fazer essa versão. Eu já estou com isso na cabeça. Até porque na estreia, Caxiocla me intimou. Eu quero a versão masculina. Essa é uma boa. Ô, Marcos, eu acho que a gente vive, nos últimos tempos, uma ditadura da juventude, né? E eu acho que isso é até uma maneira, deixando isso rolar desse jeito, a gente não chama as pessoas para verem, como eu disse antes, né? Se eu vejo que tem um filme com a Helen Mirren, eu quero assistir esse filme com a Meryl Streep, eu vou por causa dela, da atriz, que eu já sei que tem uma grande trajetória. E aqui no Brasil, a gente precisa formar essa opinião, talvez até isso, como você disse, trazendo enfim, nos streamings, ou mesmo na TV aberta, ou nas TVs fechadas, trazendo como referência principal o nome daquele ator ou daquela atriz que tem aquela experiência enorme que todo mundo já conhece, como aqui, olha, umas pessoas dizendo assim, Tarcísio Meira não está mais aqui com a gente, mas Renata Sorrah, Beatriz Segal, se você... as pessoas que viam as novelas antigamente, se você dizer, olha, tem aqui um filme, uma novela com Renata Sorrah, com a Beatriz, e chamar pelos ídolos mais velhos do que ficar só chamando pelos novos ídolos que as pessoas às vezes não conhecem direito e que vão fazer uma carreira certamente brilhante, isso também muda, né? É capaz de mudar, é uma coisa que todos nós temos que fazer, né? Regina, não tenho dúvida. Agora é uma questão de querer. A prova disso foi o sucesso do Ibope da sexta-feira do programa Tributo com a Laura Cardoso. Foi 2 pontos a mais do que na semana passada, né? E do Francisco Coco também. Então, é nítido você dar 15 pontos de Ibope numa sexta-feira, 11 horas da noite, é nítido o quanto o público está saudosista e querendo esses atores na televisão. Então, eu volto a dizer, se você tiver um executivo com esse olhar, com essa sensibilidade, com essa lucidez, conhecimento, porque um executivo ele também tem que ter conhecimento, né? Existe hoje uma garotada muito grande no poder, que acho que elas não têm a formação de teatro. Tem a experiência, né? A experiência também. É uma questão de formação mesmo, né? Isso é um ponto. E o outro ponto é na escola. Não tem outro... Eu vou te contar uma coisa que é estarrecedora, mas é verdade. E eu não tenho o menor pudor de falar, porque minha vaidade não passa por aí. Se eu te disser que na minha plateia de ser artista eu tenho 5 estudantes por noite, é muito. Meu público é todo adulto, todo público mais velho, que gosta dessas atrizes, que conheceu, que sabia quem era a Bibi Ferreira, que era a Marília Pêra. Aí você pergunta, você não fez um trabalho nas escolas? Não só fiz, como os diretores da escola foram na estreia. E eles mesmos não conseguiram levar os alunos em quantidade para assistir a um preço super acessível. Então, a gente tem a garotada, que é o nosso futuro. Por isso que eu primo tanto hoje pela educação. Eu faço palestras gratuitas em escolas que não podem pagar e faço meu curso, palestras na Hotmart, em outros lugares, para quem pode. Porque o meu intuito é sensibilizar a geração que está chegando. Porque eles é que vão opinar lá na frente. Então, Eu queria que você explicasse um pouco mais o que é o projeto Ser Artista, entendeu? Então, ele nasceu sem pretensão nenhuma no livro, no meio da pandemia, quando eu fui lançado em setembro de 2020. Até brinco que eu estava sendo fadado ao fracasso, porque eu não era autor, e a editora resolveu lançar no meio da pandemia que todo mundo estava lendo no Brasil, em função do sucesso da explosão da Amazon.
E ali realmente tudo aconteceu. Quando eu percebi que eu tinha vários caminhos a seguir com aquele conteúdo, eu resolvi criar uma plataforma, que é um Hold. Hoje eu sou o dono da marca. E aí eu abri para o podcast, que é o Mesa Queixas de Arte, abri para a peça, que eu estreiei, e vou fazer a série ano que vem. Na paralela, eu criei a palestra Ser Artista e o curso Ser Artista. Hoje ele está gravado e está na plataforma da Hotmart. E eu faço as palestras no Brasil inteiro. E assim virão 1.000 outras estruturas dessa hold. Vai ter um Instituto Ser Artista, vai ter um Prêmio Ser Artista. Mas qual é a tua ideia, a tua função? A educação. É levar o conteúdo de legado para a sociedade, mostrando quem fez e faz a diferença no Brasil através das artes. Esse é meu intuito. Então, através de todo o trabalho de Ser Artista, você passa a conhecer o trabalho dos grandes atores, quem são, o que fizeram, das obras, né? Quem são os principais autores do Brasil, quem são os principais autores do mundo, quem são os principais diretores do mundo. Isso é tudo dito em todas essas plataformas que eu gerencio. Cada uma você aprende um pouco. Por isso que o meu podcast só leva pessoas que têm um conteúdo extremamente consistente dentro do trabalho da arte. Não me interessa falar de vida pessoal. E é tanto que o podcast hoje é utilizado como mesa de estudo em doutorado e mestrado. Esse podcast vai virar um documentário, esse podcast vai virar um outro livro, e assim vai. Eu estou deixando vários legados para essa garotada estudar, porque eu sou uma pessoa que acredito na educação, não vejo outra saída do país. Eu estava vendo aqui as reprises que a Globo passa, né? Aqui o Paraíso Tropical, né? Que é uma novela do Gilberto Braga, uma novela que tem 18 anos, eu acho, eu não sei exatamente quanto tem bastante tempo. E você fica fascinado com o espaço dado aos grandes atores. Outro dia teve uma cena que durou um bloco inteiro do Tony Ramos, falando. O Gilberto Braga, ele dizia... É uma coisa que não se faz mais hoje. Ele dizia para a Natália Timber, em Força de um Desejo, que ela era a atriz que melhor falava a língua portuguesa. Eu aprendi com a Natália Timber que a língua portuguesa, quando você fala bem, é uma ascensão social, né? Quando você tem um domínio da língua para escrita e para fala. E é impressionante, porque hoje as pessoas não sabem falar e escrever, na maioria das vezes, e porque elas não leem. Elas não leem. Exatamente. E o Gilberto escrevia para a Natália cenas de 2 páginas, ininterruptas, era uma loucura, 2 laudas, porque ele tinha paixão em ver... Aí se pergunta, o Ibope caía? Nem um pouco. O Ibope nunca caiu com um grande ator. O Ibope sempre se manteve, e é esse respeito que eu falo de um autor por um grande ator. E esse respeito precisa voltar. Esse respeito precisa ter um novo olhar. Ele pode escrever para o jovem, ele pode escrever para quem tem 40, 60, mas ele tem que escrever para 60 a mais. Aí tem um caso agravante com tudo isso. Hoje se vive muito mais. Ô, Marcos, se você está conseguindo algum resultado com a Rede Globo, por exemplo? Eu acho que os resultados que a gente vem conseguindo são as discussões, né? Para esse filme agora do Gustavo Pinheiro, eu acho que é um resultado, a lista. Ele foi no dia da homenagem da Irene Ravache, ele fez questão de dizer a preocupação dele para isso. Assim como ele, eu acho que tem outros autores que estão estabelecendo essa preocupação. O que eu sinto, na verdade, assim, nós não temos classe, né, Miguel? Não temos classe, não temos sindicato, não temos... Na verdade, a gente tem atitudes isoladas. É uma classe muito desunida, né? Muito desunida. Então, muitas vezes eu me sinto num grito muito sozinho, muitas vezes as pessoas têm medo de retaliação, têm medo de ser mal interpretado, que é tudo que eu não tenho, porque eu não estou falando nada demais, eu estou apenas pedindo o óbvio, né? Que é claramente o óbvio. Na novela Fuzue, por exemplo, eu lembro que o Eri Fontoura estava na novela, no papel pífio para ele, um papel muito aquém dele, até que resolveram chamar a Ana Lúcia Torre, que é nossa, para fazer par com ele na novela, e ela gravou uns 15 dias. Foi um sucesso o final da novela com o casal, eles terminaram fechando a novela, porque o casal deu muito certo. Quer dizer, isso é um grande exemplo, né? Não precisa mais do que isso. É um preconceito, Martins, que nasce não do gosto do povo, da exigência do público, nem nada disso, é uma coisa imposta de cima pelo mercado, pelo sistema, por tudo mais. E as pessoas aceitam, porque o que elas vão falar? Mas você sabe que ali dentro elas não estão querendo isso. Mas precisamos de executivos corajosos, executivos que têm capacidade para, inclusive, convencer os acionistas, porque é óbvio que a gente sabe que tem alguém pagando a conta, né? É óbvio que a gente precisa sentar com os acionistas e conversar com eles e mostrar, através de pesquisas e relatórios, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação, a dados. A gente vive de pesquisas e dados. E se você mostrar tudo isso de uma maneira eficaz e veemente, eu acho que a gente consegue vitórias.
eu acho que isso precisa ir para a mesa de discussão todos os dias. É isso aí. É interessante a gente ver como é que essas coisas andam, porque numa história, na vida real, você tem gente de todas as gerações. Você não faz uma história só com adolescentes ou só com pessoas entre 20 e 30 anos, porque tem sempre o professor, o pai, a mãe, as pessoas, enfim, da vida, o próprio diretor da empresa e tal, são pessoas mais velhas. Então, e você falou aí do Brasil estar perdendo esse status de ser o país que exportava dramaturgia, que era considerado assim com maior qualidade, e a gente sabe que o que é necessário para um bom filme, uma boa novela, uma boa série, é a história e o ator, né? Sem um bom ator, você pode botar 500 pessoas jovens, maravilhosas, bonitas, geralmente tem isso. Agora, e você falou uma coisa certa, que agora também tem mais negros fazendo papéis, mas tem gente trans, enfim, isso aí é como a gente estava dizendo quando a gente anunciou o programa, esses movimentos identitários, eles já estão acontecendo, mas o movimento contra o etarismo ainda está lá atrás. Muito lá atrás. Não é? Está muito lá atrás. Regina, eu fui criado aprendendo que o bom funciona. Né? A Natália Timbe sempre disse, você não pode dizer que o público não gosta de ópera se ele não tem acesso à ópera. Exato. Quando eu falo isso, Ana Botafogo me ensinou a ir ao Teatro Municipal, assistir música clássica, domingo, 11 da manhã. O reingresso é R$1. A fila, as sessões lotam de dar volta no Teatro Municipal. Quando a Ana Botafogo foi dançar na praia, o Zorba, no Leme, foram 150 mil pessoas assistir. Então, não existe esse discurso de que o público não quer coisa boa, que isso é elitista, porque não é. Se você oferecer para o público qualidade, o público consome. Agora, você precisa oferecer... E reconhece, né? E reconhece. Você precisa oferecer, como sempre ofereceram. Desde 2015, quando começou esse desmonte, totalmente proposital, ao meu ver, eles deixaram de reconhecer, eles deixaram de ver. E estabeleceu sua nova forma de escalação. Eu lamento, porque eu acho que, eu volto a dizer, é uma diversidade setorial, porque diversidade com etarismo não é diversidade. Ou diversidade você atende a todo mundo, ou você não está atendendo. Né? Então, acho que a gente tem que brigar por isso, e a gente está brigando pelo óbvio, que é triste é isso. É pelo óbvio que é melhor, né? Mas é uma briga, no bom sentido, é uma luta, né? Nem é uma briga, é uma briga triste, é uma briga muito, muito dolorosa. É verdade. Marquinhos, eu acho que você esclareceu muito bem todo o seu projeto, a gente teve noção exata do que vem acontecendo, e é bom a gente ter pegado logo um exemplo bem popular, né, que é a televisão, que é o teatro, para a gente entender a gravidade do problema. Entendeu? Então, eu acho que foi fundamental, entendeu? A sua participação foi ótima, eu fiquei super feliz, entendeu? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Adorei abrir o quadro. Sempre que for o caso, a gente vai te chamar de novo, porque você é o representante dessa nossa luta na classe artística, entendeu? Então, Marcos, e queria te dar os parabéns pela sua luta. Eu acho que se tiver mais pessoas assim como você nessa luta, como assim a gente está aqui agora nesse programa tentando trazer essa luta, dar mais visibilidade a essa luta, acho que essas coisas vão se modificando com o tempo, graças a esse trabalho. Isso, Regina, é o que o Ser Artista tomou o vulto, né? Um livro sem pretensão, lançado em 2020, num Brasil muito triste, num Brasil assustado com a pandemia. Ele foi sendo lido, ele atravessou as fronteiras, ele deixou de ser um livro para atores, ele virou livro de médicos, de advogados, né, porque as pessoas, os profissionais começaram a se identificar com a minha história, com o meu olhar, com a forma de lidar com as coisas. E aí que o livro tomou o vulto real, não foi por causa das escolas. O livro tomou pela amplitude do público. Então, eu acho que a gente precisa dessa voz. Eu hoje, pelo meu Instagram, que é um Instagram que está muito forte, eu sinto muito essa voz, esse apoio das pessoas querendo e atentas a isso. Senão, a gente não atingia 10 milhões de pessoas em 3 meses no Instagram. Mas eu sou um pontinho de areia no meio de tudo isso. Né? Claro que eu preciso dos colegas, eu preciso da rede de apoio, a imprensa vem comprando. Eu ganhei o tapete vermelho semana passada da Sônia Abrão, pela luta
do etarismo, e assim, fiz todos os programas de televisão, Leão Lobo, todos, faltam 2 ou 3 só. A imprensa está me apoiando, até porque a imprensa são jornalistas experientes, mais velhos, né? Então, assim, tem muita gente da imprensa preocupada com isso. O Miguel tocou num ponto seríssimo, que são jornalistas. Você viu que foi a vergonha que foi a transmissão do Carnaval esse ano. Tiraram os jornalistas da cobertura e botaram influências em uma coisa descabida, né? Então, assim, são pontos que a gente não pode, nesse momento, deixar passar, porque é essa a última oportunidade que nós temos, senão nós vamos ser engolidos. Exatamente, você lembrou bem. É o exemplo típico disso. É o exemplo típico desse. Estamos aqui, Marquinhos, juntos na mesma luta. Não, e a luta, eu só queria dizer mais uma coisa, você falou, você é um pontinho de areia, mas a gente vai ampliando esses pontos, daqui a pouco serão muitos pontinhos, porque essa luta interessa a todas, porque os jovens, se tudo der certo, eles vão envelhecer, né? E eles vão querer que esse lugar também esteja garantido, né? Para o trabalho e para a consciência tem que vir na escola, não tem outro lugar. A consciência tem que vir na escola. O jovem tem que crescer admirando, respeitando, cultivando quem são as referências no país, para que ele queira não só ser a referência, mas também fazer com que essa referência permaneça o máximo tempo possível, né? Se não for com esse pensamento, não sei que pensamento nós vamos viver. Que as redes sociais estejam a nosso serviço e não ao contrário. Exatamente. É isso aí. Marquinhos, obrigado. Adoramos a conversa com você. Entrarei em contato em breve para novos papos. Adorei o nome do quadro, Barato da Idade. Barato da Idade, bom, né? É isso aí. Olha só, Marcos, e quando tiver novidades, avisa a gente, volta aqui para contar. Tá bom, um prazer. Muito obrigada, hein? Valeu, querido. Gente, um abração. Valeu. Um abraço. Vamos lá, Miguel. Que interessante, né? Olha só. Eu botei aqui para a gente fazer um intervalo, uma passagem. Uma passagem. Uma passagem. Não, é ótimo, né? E o Marquinhos é super articulado, entendeu? Eu acho que ele está fazendo um trabalho muito sério, muito legal. E eu conheço o Marcos há muitos anos e eu acho que ele deu uma evoluída, assim, a própria maturidade fez dele uma pessoa tão interessante, entendeu? Que eu acho que ele é o exemplo típico desse trabalho, entendeu? Que a gente não pode normatizar esse preconceito, essa atitude. Eu contei outro dia, né, uma vez, há muitos anos, na redação da Folha de São Paulo, você não via cabeça branca mais, era só cabelo escuro de gente jovem, entendeu? Porque é um processo que interessa aos donos, né, aos empresários, aos donos das empresas de comunicação, que haja um achatamento, não só de ideias, mas de salários. E eu acho que as redes sociais vieram para facilitar essa vida, entendeu? Então, é importante que a gente combata esse eu acho que o mais importante, Miguel, é as pessoas entenderem que isso é uma luta de todos, assim como o antirracismo, o antipreconceito em relação a todas as pessoas e suas escolhas, é uma luta de todos, é uma luta da sociedade. Como eu estava falando, os jovens um dia vão envelhecer, como dizia o Nelson Rodrigues. Que conselho você daria aos jovens? Envelheçam. Envelheçam, pois nada mais... O Nelson, dentro dessa sabedoria, ele envelheceu desde cedo, realmente. Ele não seguiu, ele se tornou velho desde jovem. Exatamente. Mas é verdade isso, entendeu? E sabe o que eu acho também, Miguel? Eu não sei se você tem essa impressão, que essa batalha assim, contra o etarismo, às vezes desperta, porque muita gente tem vergonha de dizer a sua idade. Isso é uma coisa cultural, a gente sabe que acontece isso. E então, as pessoas também se sentem um pouco inibidas em batalhar pelos direitos da sua idade, porque vai revelar a idade, porque está falando de pessoas mais velhas, porque eu tenho preconceito. Né? Como se envelhecer fosse um defeito. Fosse um defeito, exatamente. Né? E não é. Todos nós envelheceremos. Né? O Ziraldo me dizia isso, né? Dizia assim, a única certeza que eu tenho, Miguel, é que eu já cheguei na idade que eu tenho, e você ainda não.
Que você não tem essa certeza, você vai não chegar. Tem essa certeza, exatamente. Então, é de uma sabedoria, e eu acho que essa coisa é uma coisa que a plástica também, né? Essa ditadura da beleza, estabeleceu parâmetros que a gente não consegue acompanhar, e você acaba distorcendo o que você tem de natural e de bonito que o tempo te forneceu, né? A Fernandona que dizia sempre, não, essas rugas são as marcas do tempo para mim, entendeu? Eu me oriento através delas. É verdade isso, entendeu? Então, é muito importante que a gente naturalize o envelhecimento. O envelhecimento faz parte da vida. Vamos tentar trazer isso e trazer pessoas jovens também aqui para discutir isso, né? Você falou aí na Fernanda Montenegro, e a gente até assinalou aqui para falar isso. Eu fui ver, não sei se você viu já o espetáculo dela, que vai continuar agora em maio no Teatro Casa Grande. Eu recomendo que as pessoas vão ver correndo, porque a Fernanda está com 96 anos e ela passa mais de 1 hora, é 1 hora e meia, ela, se eu não me engano, mas é mais de 1 hora. Não, é um espetáculo. É um espetáculo. Ela falando um texto da Simone de Beauvoir, justamente é o texto que a Simone fala, a cerimônia do adeus, é o adeus dela, o grande amor da vida dela, que é o Sartre, né? Mas ela faz a trajetória dela desde jovem, desde quando ela se envolveu pela primeira vez com o Sartre, e depois o envelhecimento dos dois, a amizade dos dois, o tipo de relação que eles tinham, até chegar na morte, que esse é o livro, A Cerimônia do Adeus, é ela dando adeus ao grande amor e amigo dela, né? Então, e é impressionante ver a Fernanda com essa idade no palco. Olha, as pessoas ficam... Eu saí chorando, confesso que eu ainda cheguei em casa assim, ainda muito emocionada, eu imagino. porque não só o texto é maravilhoso, mas ver a Fernanda ali no palco, com a idade que ela tem, com a sabedoria, com a experiência que ela trouxe de grande atriz de vida inteira. Cada dia que passa, a Fernanda sabe mais, porque é o tempo que ensina a gente as coisas, né? Eu queria aproveitar que a gente está falando da Fernanda, contar um episódio interessante, que os benefícios da Fernanda referentes à aposentadoria e pensão e morte deixada pelo marido dela, já que nós estamos falando da Simone de Beauvoir e do Sartre, o Fernando Peixoto tinha deixado uma pensão para ela e ela perdeu esse direito. Fernando Torres. Fernando Torres. O que eu falei? O quê? Fernando o quê? Peixoto. Não sei. Peixoto, outro ator maravilhoso, Fernando Peixoto. Fernando Torres deixou para ela e ela perdeu porque durante a aposentadoria ela não pôde fazer a prova de vida. Então, você vê que loucura, que simplificação cruel, né, das coisas, entendeu? Dela perder o benefício que o marido, o amor dela da vida inteira deixou para ela, muito justamente, ela perdeu porque não pôde fazer prova de vida. Mais vida do que a Fernanda tem, entendeu? É impressionante. É impressionante. Então, é uma ironia muito grande. A Fernanda está em cartaz agora no mês de maio, vocês consultem no Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, consultem as listas aí de teatro, porque vocês vão ter a noção, a informação exata. Outra informação... Só quero trazer isso aqui rapidamente da Elisângela. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna quem sempre deveria ter. O David Bowie, gente, falou isso. Então, várias pessoas aqui dizendo, olha, nunca tive vergonha de dizer minha idade. Que bom, porque tem muita gente que tem. Então, vamos parar de fazer isso, vamos passar a dizer a nossa idade com orgulho, porque se a gente tem condição de dizer a própria idade, e aqui, por exemplo, é porque a gente tem que estar muito feliz de ter a idade que a gente tem. Entendeu? É isso que eu acho importante. A gente tem 3 minutos, você queria dar também umas dicas, né? Não, eu queria dar umas dicas exatamente, por exemplo, de teatro, de tudo de pessoa mais velha, né? Por exemplo, em cartaz em São Paulo, a Tânia Bondesan e a Marisa Hort estão em cartaz com uma comédia muito interessante, entendeu? Que aborda um pouco o tema também, é uma comédia, é uma coisa engraçada, chamada Radoika, uma comédia friamente calculada. É do Fernando Schmidt e do Christian Irbazabal. Está no Teatro FAAP de São Paulo. Caetano Veloso e a irmã, Maria Bethânia,
idosos de carteirinha, começa uma turnê sensacional, entendeu? No Brasil todo, que já está praticamente esgotada, entendeu? Gilberto Gil fez uma turnê pela Europa, do qual produziram um documentário extraordinário, entendeu? Mostrando a vitalidade dele com a família, quer dizer, a prova dessa existência, né? E a prova maior que a gente tem é a Madonna. Madonna. Sábado fazendo um super show aos 65 anos, gente. Não, dançando e cantando e fazendo aquelas estripulias todas. Mas você falou aí no Caetano e na Bethânia, o Caetano hoje, acho que foi hoje, eu li uma coisa que ele falou tão bonita, ele disse assim, fazer esse show com a Bethânia é como você ser um fã que vai poder estar olhando ela de perto no palco, ao lado dela. É o desejo de todo fã, né? Poder bonito, né? Agora, tem uma coisa que eu queria responder aqui para a Solange, que a Solange falou assim, eu não acho que devemos romantizar a velhice, o etarismo está aí e para as mulheres é muito cruel. Mas é exatamente isso, eu acho que a gente precisa justamente trazer esse elogio à velhice para que o etarismo não seja cruel mais para ninguém. Você está falando uma coisa que se contradiz, exatamente. A gente não quer romantizar. Romantizar falseia um pouco, né? A gente quer naturalizar a velhice, entendeu? Como naturalizar e acabar com o preconceito. Acabar com o preconceito e mostrar, sobretudo aqui, já que a gente está trabalhando num veículo de comunicação, como tem gente talentosa, com idade, merecendo muito mais espaço do que tem, entendeu? Então, essa é a nossa função, é a nossa missão, e eu quero fazer um elogio ao Léo Atushi, que é o nosso editor-chefe, nosso patrão, que tem 40 e poucos anos, que a ideia nasceu desse nosso encontro, quer dizer, ele fechou inteiramente a ideia de se fazer um programa sobre isso, quer dizer, então mostra como ele está preocupado, como as pessoas jovens de inteligência estão se ligando nisso, porque é fundamental preservar. E os indígenas, que têm uma sabedoria enorme, né, em relação aos mais velhos, a sabedoria, o conhecimento, a experiência que os mais velhos têm para transmitir. É isso aí. Nós vamos trazer eles aqui. O Atush está dizendo 52, em breve 53. Mas assim mesmo é quase 40, Atush. Mas olha, é maravilhoso que a gente aqui na TV 247 possa estar dando esse espaço para esse assunto, que eu não vejo essa discussão com frequência em nenhum outro lugar, de vez em quando, né? E, para terminar, só queria recomendar um filme também do Wim Wenders, eu não sei se você viu já, eu não vi ainda, mas estou louca para ver, que é um filme que retrata a vida de um homem mais velho, que é um faxineiro, e que ele ganhou o Koji Yakusho. O nome do filme é Dias Perfeitos. Ele ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes na idade dele. Eu não conhecia esse ator, e, no entanto, é um filme que fala da vida dessa pessoa, na idade que ela está, o dia a dia, o cotidiano e a beleza que você pode extrair disso. Então é isso, já passamos o nosso tempo aqui. E não temos nada contra os jovens, mas temos tudo a favor dos mais velhos. E a favor dos jovens, porque eles vão chegar lá e eles vão ajudar a gente nessa luta. Exatamente. Um beijo para todos, adoramos. Foi ótimo tomar esse chazinho com vocês. Foi. Tomaremos hoje na próxima quinta-feira. Exatamente. Tá, beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo. Você fecha aí, Regina? Fecho. Valeu.